Questão 21 da FUVEST. Considere um aquário tampado, contendo apenas água e plantas aquáticas em grande quantidade e iluminado somente pela luz solar. O gráfico que melhor esboça a variação de pH da água em função do horário do dia, considerando que os gases envolvidos na fotossíntese e na respiração das plantas ficam parcialmente dissolvidos em água. Bem, de que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre gás carbônico. O gás carbônico, ele é envolvido na fotossíntese. O gás carbônico é envolvido na respiração das plantas. Então, a produção de gás carbônico no aquário é fundamental, porque vai ter ligação com o pH, que vai deixar o peixinho vivo ou morto, dependendo do seu pH. Como é que essa história de gás carbônico varia de acordo com a luz solar? Pois bem, vamos então à química pura e da boa. Sabemos desde criancinha que a fotossíntese é a transformação do gás carbônico em oxigênio através da luz. É necessário luz para ver essa transformação. Por isso que a nossa Amazônia é o pulmão do mundo. É a transformação do CO2 em O2. Ótimo! Vamos preservá-la. Então existe o gás carbônico, existe a luz como fatores da nossa questão. Bem, além desta equação da fotossíntese que acontece na natureza, o envolvimento do CO2 entra num outro cálculo. O CO2 dissolvido na água produz ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é produzido por esse óxido ácido, que na água dá um ácido. O dióxido de carbono, o gás carbônico, dá um ácido carbônico, que em meio aquoso produz um equilíbrio. O equilíbrio em meio aquoso é a sua ionização. Todo ácido libera H. E o primeiro dos dois Hs que sai produz H+ dentro d'água. O segundo H ainda está preso neste íon chamado bicarbonato. Portanto, o gás carbônico produzido pelas plantas se transforma em ácido carbônico, que fica equilibrado, produz e é produzido, equilibrado com H+ e bicarbonato. E aonde é que entra esse H+? Esta concentração de H+, chamada de concentração hidrogeniônica, ela entra numa expressão matemática que nos dá o famosíssimo pH. O pH é uma forma de medir o meio, se é ácido ou se é básico. Só que a maneira matemática envolve logaritmo. É o logaritmo negativo da concentração de H+, ou o cologaritmo, ou o pH é o logaritmo do inverso do H+. Então, este H+ é que vai determinar o pH. Agora, este H+, que vai determinar o pH, esse H+ veio da onde? Veio da ionização do ácido. E esse ácido veio da onde? Esse ácido veio do gás carbônico. E este gás carbônico entra onde na história do aquário? O gás carbônico entra aqui, dependente da luz. Se tiver luz, vai desaparecer o CO2. Por que que a luz
faz com que o CO2 desapareça, porque com água vai produzir glicose, matéria orgânica e oxigênio. Retornando ao raciocínio, o H mais é que vai determinar o pH, ou o pH está em função do H+. E esse H+, está em função do ácido carbônico. E o ácido carbônico está em função do CO2. Tem mais ou tem menos CO2, dependendo de ter mais luz ou menos luz. Porque se tiver muita luz, vai ter pouco gás carbônico para vir para cá. Se tiver pouca luz, não vai consumir o CO2. Então eu vou ter bastante. Portanto, essa questão inteligentíssima da FUVEST refere-se ao aquário durante o dia e o aquário durante a noite. Então vamos raciocinar juntos. O que acontece durante o dia? Evidentemente, nós vamos ter muito luz, um fator de destruição do gás carbônico. E à noite, claro, sem luz artificial, o aquário está destampado, sem luz artificial, nós não teremos o fator destruidor do CO2. Então vamos pensar, durante o dia, vamos ter então quanto? Muita luz. A luz vai ser abundante. Se eu tenho muita luz, eu vou ter pouco gás carbônico para vir para cá. Por que eu vou ter pouco gás carbônico? Porque o gás carbônico foi destruído pela luz na chamada fotossíntese. Muita luz, pouco gás carbônico. Tendo pouco gás carbônico, eu vou ter pouco ácido carbônico. E tendo pouco ácido carbônico, eu vou ter pouco H+. Pouco gás carbônico, pouco ácido carbônico, pouco ácido carbônico, pouco H+. Tendo pouco H+, aonde que esse fator vai influir? No pH. No nosso caso, o denominador vai diminuir. Se o H diminui, o pH aumenta. Durante o dia, o aquário vai ter um pH maior do que o pH de noite. Vamos repetir? Um fator fundamental para nós chama-se dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é eliminado pela luz na queridíssima fotossíntese, porque elimina esse poluidor do aquecimento global e produz oxigênio ótimo para nossa respiração. O fator CO2 está em função da luz. Durante o dia, havendo luz, haverá grande consumo de CO2. Então, o CO2 da próxima etapa estará em pequena quantidade. CO2 em pequena quantidade vai me dar pouco ácido carbônico, que tendo baixa quantidade de ácido carbônico, vai me dar baixa quantidade de H. E o fator H+, ele entra no denominador de uma expressão matemática. Aumentou o denominador, diminuiu este quociente. Se diminuiu esse quociente, vai aumentar o pH. Porque se aumenta o denominador, porque se diminui o denominador, aumenta o quociente. E o quociente chama-se pH. Moral da história, durante o dia terá alto pH comparativamente com o período noturno. Por quê? Vamos pensar agora em termos noturnos. O que acontece à noite sem luz artificial? O fator luz vai diminuir. Claro, estamos no escuro. Se não houver luz, aonde que a luz vai influir no nosso raciocínio? Em consumir mais ou consumir menos CO2. Se não há luz, safou-se o gás carbônico. Não se destruiu a favor da glicose. Baixa quantidade de luz,
alta quantidade de gás carbônico. Se é alta quantidade de gás carbônico, porque ele não foi destruído, alta quantidade de gás carbônico, alta quantidade de ácido carbônico, grande quantidade de ácido carbônico, ioniza bastante. Nós vamos ter muito H+, porque maior quantidade de ácido, maior quantidade do fator H+. E o H+ entra no denominador da expressão do pH. Se a quantidade de H+ aumentou, o pH vai diminuir. Então, o que acontece? Acontece que à noite o pH é baixo. Por quê? O pH à noite é baixo porque terá alta quantidade de H+. E por que tem alta quantidade de H+? Porque teve muito CO2 e produziu muito ácido. E por que tem muito CO2 à noite? Porque não teve luz para destruí-lo. Portanto, esta questão terá como gabarito o gráfico que represente o que nós conversamos. E o gráfico, quero te convidar para analisar o gráfico C. No gráfico C, nós estamos vendo que durante o dia, enquanto tem luz, há uma destruição do CO2. E a destruição do CO2 provoca baixa quantidade de ácido carbônico produzido. E baixa quantidade de ácido carbônico produzido vai produzir baixa quantidade de H ionizado. E baixa quantidade de H ionizado vai produzir alto pH. Então, enquanto começa a fotossíntese, o pH vai aumentando e o fenômeno é traduzido por esse gráfico. Quer olhar de novo? Vamos lá. Vamos conferir novamente. O gráfico começa à noite. À noite, o pH é baixo. Por que o pH é baixo? O pH é baixo porque tem muita quantidade de H. E por que tem muita quantidade de H? Porque tem muita quantidade de CO2, uma vez que, na ausência de luz, ele não foi destruído. E, durante o dia, o pH vai crescendo. Em função do pH da noite, durante o dia o pH cresce. Por que o pH cresce? Porque o pH, está em função do H. Durante o dia, vamos ter luz que vai destruir o CO2. Vamos ter luz que vai destruir o CO2. Destruindo o CO2, vai dar ácido carbônico. E o ácido carbônico vai produzir em pequena quantidade o H+. Baixa quantidade de gás carbônico, baixa quantidade de H+. Baixa quantidade de H+, significa denominador menor. Denominador menor, pH maior. Por isso que, durante o dia, o pH do aquário vai subindo gradativamente, até a luz ser eliminada, então gradativamente o pH vai diminuindo. Isto é muito inteligente. Isso é química, isso é biologia. Tote ao seu dispor.